Olá! Você já pensou em como que o seu corpo se organiza para cada movimento que ele tem, que ele realiza? Quando nós estamos num carro, o carro está em movimento. Quando nós estamos andando, como que o nosso corpo se organiza? A cabeça em relação ao tronco, em relação aos braços, às pernas. Bom, eu sou Juliana Bilhar, eu sou fisioterapeuta neurofuncional pediátrica e hoje a gente vai falar um pouco sobre a estimulação do sistema vestibular. Sabia que essa palavra vestibular é um sistema e ele está relacionado com a orientação do nosso corpo em relação ao ambiente e em relação a ele próprio? Então, quando a gente fala no desenvolvimento infantil, os sistemas sensoriais eles começam a se desenvolver de forma muito precoce, ainda no período intrauterino. Então, o sistema vestibular, que é esse sistema responsável pela orientação do corpo em relação ao meio externo, em relação ao ambiente, ele começa a se desenvolver lá pela 9ª, 10ª semana de idade gestacional. É o segundo sistema sensorial que apresenta aí o seu despertar de desenvolvimento. Mas ao nascimento, como nós temos em todos os outros sistemas, essa capacidade de orientação, de organização postural, ela não está ali madura, ela está ainda em processo de evolução. E nós temos justamente quando identificamos dificuldades em relação a controle postural, em relação à organização do movimento da cabeça e do olhar, eu vou falar um pouco mais com vocês sobre isso, nós podemos utilizar dos estímulos vestibulares para que aquele sistema receba essa informação de perturbação e busque uma resposta. O sistema vestibular, nós temos estruturas desse sistema que estão situadas dentro do ouvido do paciente, aqui na região cefálica. E essas estruturas, o labirinto, eles têm a capacidade de detectar cada movimento que a minha cabeça faz em relação ao meu corpo, cada movimento que essa cabeça está sendo ali submetida. Então, quando eu faço um balanço, a gente consegue identificar se nós estamos balançando ou não, certo? Quem detecta esse movimento, esse balanço, é o sistema vestibular. São os receptores, que são essas anteninhas que estão situadas na região cefálica e que detectam o movimento, tanto se ele é angular, quando eu movimento a cabeça de forma angular, quanto linear. E também a orientação, a força da gravidade. Ele consegue detectar essas perturbações e busca, a partir disso, uma resposta do corpo. Então, quando eu faço um balanço, quando eu me levo para um lado ou para o outro, o meu corpo vai buscando constantemente alinhamento. Essa busca pelo alinhamento, esse ajuste involuntário do meu corpo para que ele tenha orientação da cabeça em relação ao tronco, buscando verticalidade frente a um ambiente externo, é função do sistema vestibular, ali que está conectado com os outros sistemas sensoriais, o sistema somatosensorial e o sistema visual. Então, quando eu penso que preciso estimular uma criança, um bebê ou um paciente que apresenta dificuldade de orientação desse corpo, então ele está ali sentado e o tempo todo está com a cabeça desalinhada, a postura está ali postura muito fechada, muito antálgica, aquela postura cifótica, eu preciso entender, pera lá, quais são os sistemas sensoriais responsáveis pelo controle postural, porque eu preciso de alinhamento, não é eficiente interagir com o ambiente dessa forma, eu preciso de alinhamento para que haja uma melhor interação e um movimento mais eficiente, porque para eu sair daqui, para me alinhar e pegar algo, é muito difícil. Agora, se eu estou aqui e preciso levantar, é muito mais fácil. Então, eu já tenho um alinhamento que leva a uma melhora de prontidão para uma resposta motora. A partir disso, eu entendo então que estímulos, se eu percebo um paciente com uma postura inadequada, com uma dificuldade de equilíbrio tanto estático quanto dinâmico, eu preciso de elementos para perturbar esse sistema. E quando eu falo perturbar, não é algo negativo, é gerar ali alguma mudança
alguma influência para que eu tenha uma resposta desse corpo. Então, o uso de estímulos vestibulares, e aqui eu estou dando um exemplo, que é a plataforma suspensa, ele pode me ajudar nesse desencadear de respostas automáticas, de respostas posturais. Por esse motivo, nós podemos realizar balanços, e esses balanços eles podem variar em intensidade e também em direção. Eu posso ter outros recursos em que a forma da perturbação seja diferente, como os discos de flexão, onde a cabeça do meu paciente fica angulada. Ou eu posso trabalhar com o meu paciente o rolamento, e nesse rolamento a cabeça não está movimentando. Se a cabeça movimenta, se eu estou tendo uma mudança da direção da minha cabeça, o que eu tenho uma resposta adaptativa. Plataforma suspensa é um dos recursos. Nós temos vários recursos, e eu vou mostrar mais um, que é carteirinha, todo terapeuta tem, que também pode ajudar o seu paciente a buscar, né, um melhor controle postural. Um outro recurso que eu disse para vocês que todo fisioterapeuta já conhece desde a graduação é a bola terapêutica, a bola suíça. Ela também é um recurso que a gente pode utilizar para estimulação do sistema vestibular. Eu não disse para vocês que a estimulação do sistema vestibular tem a ver com a movimentação da cabeça do paciente, do corpo desse paciente, e a partir disso ele vai buscar a verticalidade e o alinhamento? A bola suíça, ela pode ser sim um recurso para essa finalidade de estimulação desse sistema específico, que é um dos responsáveis pelo controle postural. Lembrando que controle postural, por definição, é organização do corpo em relação ao ambiente, é por meio dele que nós temos as nossas estratégias de equilíbrio, tanto quase estático quanto o equilíbrio dinâmico. Então, estou aqui na minha bola terapêutica. O que normalmente eu não faço? Movimentos que são rápidos e que não esperam resposta do paciente, eu não vejo sentido para eu realizar, porque o que eu quero é realizar o movimento e ver a resposta. Então, normalmente, quando eu coloco o meu paciente na bola terapêutica, eu penso em deslizamentos e movimentos em que eu conduzo, em que eu direciono, manipulo com essa bola e espero a resposta do paciente, que é qual? A orientação da cabeça em relação ao tronco, buscando verticalidade. Fiorella, vamos arrumar essa perna? Nós não ficamos confortáveis assim, concorda? Então, se eu tenho alguém me direcionando para essa posição, o que eu vou buscar? Eu vou buscar endireitamento da minha cabeça em relação ao meu tronco ou do meu tronco em relação à minha cabeça. Se eu trago para cá o meu paciente e já trago ele rápido, não deu tempo de ver resposta. Eu inibo essa resposta postural que é essencial. Então, estou aqui com o paciente sentado seguro na bola. Primeiro, não joga o paciente. Isso não existe. Ficar jogando o paciente cai para trás, né, sem um controle. Ele está ali numa situação de instabilidade. Normalmente, quando a gente vai fazer deslizamentos, a gente leva, observa a resposta, o paciente vai fazer o quê? Controla e vem. Ju, meu paciente não tem controle, meu filho não tem controle, então eu vou garantir que esse deslizamento seja menor, porque eu não quero que ele perca o controle e vá para trás. Não é esse o objetivo quando a gente pensa em reação de endireitamento. Volto com o meu paciente sentado, direciono, observo resposta de volta, direciono, ele vai trazer, muitas vezes ele vai poder apoiar a mãozinha, ele faz a integração entre sistema vestibular e somatosensorial proprioceptivo, buscando alinhamento. A partir disso, eu estou fazendo um estímulo vestibular que não precisa ser desenfreado, ele pode sim realizar um movimento, observa, levou,
para a lateral, observa as reações de proteção que são lindas, observa o endireitamento, as reações de equilíbrio associadas, levo, reação de equilíbrio surgindo, paciente se alinha sem a necessidade de pressa. A pressa tem a ver muitas vezes com a inexperiência. A gente faz rápido e não observa nada. O paciente não teve tempo de responder, de se organizar com aquela estimulação, com aquela interferência que você fez. Aqui eu estou interferindo, eu estou perturbando. O que eu quero? Uma resposta. Se eu levo, aliás, e já trago rápido, eu não vi resposta, a resposta não aconteceu. Isso aqui também é sistema vestibular, estimulação desse sistema. E uma outra função desse sistema é a organização, a estabilização do olhar frente ao movimento. Então imagine o seguinte, quando eu estou andando na rua, nós estamos andando, o nosso corpo não mexe o tempo todo, a nossa cabeça vai para cima e para baixo, não é? Quando estamos correndo, quando estamos saltando, mas a gente não consegue manter o olhar num ponto. Então aqui, estou pulando com a minha criança, certo? Essa criança, ela consegue estar olhando para a câmera. Como que ela consegue manter o olho parado enquanto o corpo está mexendo? Sistema vestibular que faz isso por meio das suas funções. Uma delas é a estabilização do olhar. Como que eu posso brincar e estimular a minha criança frente a essa função do sistema vestibular? Nós temos aqui na clínica muitos brinquedos que têm cores, que têm contrastes, e aí eu tenho, se possível, alguém para me dar suporte, porque se eu estou com a criança numa situação de instabilidade, eu tenho que garantir o quê? Segurança. Eu não posso estar insegura com uma criança numa bola, colocar ainda mais um estímulo. Se eu tenho alguém para me ajudar, ótimo, senão eu vou ter que estabilizar esse estímulo interferente, essa segunda estimulação. Aqui a gente vai colocar na altura da visão da minha criança. E eu vou fazer um estímulo bem simples, mas só para poder ilustrar isso para vocês. Esse estímulo é muito legal e ela quer ficar olhando para esse panda, porque ela quer brincar com o panda. Faço a direção na lateral, faço uma perturbação, fazendo um deslocamento lateral e observo a movimentação do olho, a fixação desse olhar mesmo com o movimento. Se eu tenho um movimento e a criança consegue manter, ela está com uma boa função, ou se espera que esteja cada vez mais organizado. Mas nós temos, nas condições neurológicas, muitas disfunções vestibulares, muita dificuldade de fixação do olhar enquanto há movimento da cabeça e do corpo. Se eu percebo essa dificuldade, eu associo com as estratégias de estimulação visual, com as perturbações, né, do movimento, né, com as perturbações do sistema vestibular, para potencializar essas funções. Bom, acho que a gente já conversou bastante sobre o sistema vestibular, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece, curte, compartilha e até a próxima.